Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante e hoje eu vim colocar em prática mais uma das minhas ideias aleatórias que surgiram do nada na minha cabeça. Esses dias eu me peguei pensando, e se eu colocasse todos os livros da Julia Quinn em ordem cronológica? Tipo, será que dá pra ler as séries inteiras ali uma seguida da outra? Ou será que tem 3 séries misturadas, cada uma se passando em um mês de um ano diferente? Pois é, tem essas coisas assim, esses pensamentos que invadem minha cabeça de vez em quando, eu tenho que pôr em prática pra, né, abrir espaço pra mais pensamentos aleatórios. Então, é isso que eu vim aqui fazer hoje. Eu vou te mostrar todos os livros da Julia Quinn publicados até agora, né, no Brasil, em ordem cronológica. E tem várias séries misturadas aí, viu? Os Bridgertons, então, ó, tá tudo perdido no meio das séries, das outras séries da autora. Tem vários livros que eu ainda não tenho também, então eu vou deixar um espacinho de algum dos lados aqui pra colocar a fotinha da capa. E antes de começar, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve. Ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like aí embaixo também, porque deu trabalho, tá? Deu trabalho separar todos esses livros em ordem cronológica. Sem falar da bagunça, né, do rombo que eu abri na estante pra tirar esses livros de lá. Se você se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tem link pra todos eles aqui no box de descrição. Com esse link você vai direto pra Amazon e comprando por esse link você me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena comissão, mas não muda nada pra você. Vou começar com a única série que eu acho que dá, assim, é a única série que dá pra ler inteira do começo ao fim, sem ter nenhum outro livro de outra série pra ler no meio, que é a série dos Rokesby. Então, primeiro, a gente tem aqui Uma Dama Fora dos Padrões. Aliás, primeiramente, os Rokesby são a família, assim, que antecedeu os Bridgertons. Tem alguns membros da família Bridgerton aparecendo aqui, claro que não os mesmos ali dos livros dos Bridgertons, né? São os Bridgertons antes dos Bridgertons que a gente conhece. Então, o primeiro volume, Uma Dama Fora dos Padrões, se passa em março de 1779. Esse aqui eu já li, eu só li o primeiro e o segundo dessa série. Eu não vou falar muito sobre cada livro, tá? Dar muitos detalhes. Se você quiser saber um pouco mais sobre cada um deles, abre o link de cada um deles aqui no box de descrição. E aí você vai lá e lê a sinopse direitinho, porque são muitos livros pra mostrar, tá? São quase 40 livros, assim, ao todo, né, que a autora já publicou. Eu não tenho todos, mas são muitos livros pra mostrar, então não vai dar pra falar detalhadamente de cada um. O segundo volume da série dos Rokesby é Um Marido de Faz de Conta, e esse daqui se passa em junho de 1779. Esse daqui, como eu disse, eu também já li, mas ele me decepcionou um pouquinho, porque ele se passa em Nova York, e pra mim perdeu a magia dos romances de época quando eu vi que ele era em Nova York. Mas é uma história boa, tá? A história, assim, se tirar o lugar onde ela se passa, é boa, mas é porque eu fiquei com isso na cabeça, de que se passa em Nova York, e aí eu acabei me decepcionando um pouquinho. O terceiro volume que nós temos aqui é Um Cavalheiro a Bordo, e esse daqui ele já se passa um tempo depois do segundo volume. Aqui a gente já pula para junho de 1786, então se passou um bom tempo aí de um livro para o outro. E por último, Uma Noiva Rebelde, que não tem um mês específico, mas se passa em 1791, também já é um tempinho depois do terceiro volume. Tô curiosa pra ler esses outros dois aqui pra saber por que se passam tantos anos entre um e outro. Agora começa a bagunça, tá? Começa a misturança de séries, começando com O Duque e Eu, primeiro volume da série dos Bridgertons, onde a gente vai conhecer a Daphne, que é a terceira irmã, quarta, eu sempre esqueço que é a quarta, dessa família que nomeou os filhos em ordem alfabética. E esse livro se passa em, tô colando ali no roteiro, abril de 1813, então já dá pra ver que se passou um bom tempo desde A Noiva Rebelde. Passaram mais de 10 anos, né, de Uma Noiva Rebelde pra começar a história aqui dessa família mais famosa dos romances de época. Daí, depois de O Duque e Eu, o certo seria vir o quê? O Visconde que Me Amava, certo? Certo, mas não.
nós temos primeiro Nada Escapa Lady Whistledown, que se passa em janeiro de 1814, e aqui, como são várias autoras, cada uma escreve uma história sobre um casal, mas assim, quando a gente junta a história, tipo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente vai conhecer uma história de cada vez, e é muito legal, assim, você ler uma história de uma autora, e aí você vai na história da próxima autora e você vê os personagens da outra história, entendeu? Só que você tá acompanhando a história de outros personagens, não daqueles que você já conheceu. Enfim, é basicamente isso. E aí, como são 4 histórias diferentes aqui, não vai dar pra falar a sinopse de cada uma. Aí sim, nós vamos para O Visconde que Me Amava, que é o 2º volume da série dos Bridgertons. A gente vai conhecer aqui a história do irmão mais velho, o Anthony, que se passa em 1814 também, mas começa no mês de abril. Uma coisa também é que, por exemplo, o mês que eu tô falando pode ser o mês em que a história começa, mas a gente sabe que esses cortejos que aconteciam aqui poderiam durar anos, né? Então, provavelmente em algum momento a gente vai ter a história de um misturada na história do outro, ao mesmo tempo que uma história tá acontecendo, a outra também tá acontecendo. Pode ser que, enquanto essa daqui tá começando, a história anterior ainda tá acabando, ou ainda tá acontecendo, entendeu? Então, assim, começa em abril de 1814, mas não sei quando termina. Provavelmente, se eu vier aqui no final, eu vou saber quando termina, mas eu não vou fazer isso de livro em livro, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse livro termina em maio de 1815. Levou 1 ano e 1 mês pra acontecer tudo isso aqui. Então, os próximos 2 livros que eu vou mostrar basicamente acontecem ao mesmo tempo. O multiverso da Julia Quinn. E os próximos 2 livros que eu tenho pra mostrar aqui são da mesma série, na verdade é uma duologia, e podem ser lidos em sequência, que é a série dos Agentes da Coroa. Então aqui a gente tem o primeiro volume, Como Agarrar uma Herdeira, que se passa em julho de 1814. E Como Se Casar com um Marquês, que se passa em agosto de 1815. Então aqui a gente tem uma história que está se passando ao mesmo tempo que O Visconde que Me Amava. E quando essa daqui começa, o cortejo lá do Anthony já terminou. O próximo livro dessa cronologia eu ainda não tenho, então eu vou deixar a capinha dele aqui, que é Esplêndida, da série Damas Rebeldes, e ele se passa em abril de 1816. Depois de Esplêndida, a gente parte para mais uma série de fofocas da Lady Whistledown, em maio de 1816. Então aqui, essas fofocas estão rolando ao mesmo tempo que Esplêndida, ali que se passa em abril, então tem 1 mês ali de diferença entre esses livros. Depois de Lady Whistledown Contra-Ataca, a gente vai para mais uma série, inicia mais uma série da Julia Quinn aqui, com as Irmãs Lindon, que na verdade é uma duologia também, Mais Lindo que a Lua, que se passa em junho de 1816. Temos aí esses 3 últimos livros, né, se passam bem próximo um do outro, abril, maio, junho. Depois de Mais Lindo que a Lua, a gente volta para a série das Damas Rebeldes com o livro Brilhante, que se passa em outubro de 1816, e Indomável, que se passa em março de 1817. Também tem bastante diferença de tempo aí entre um e outro. Aí, finalmente, a gente volta para os Bridgertons com Um Perfeito Cavalheiro. O tanto de coisa que já aconteceu aí, e só se passaram 3 livros de Bridgerton. Esse livro, então, vai estar se passando em maio de 1817. Ou seja, provavelmente nós temos mais 2 histórias misturadas uma na outra, assim, né, acontecendo ao mesmo tempo. Que é a história de Indomável, que se passa em março de 1817, e O Perfeito Cavalheiro, que começa ali em maio de 1817. Eu fico pensando se a Julia Quinn fez isso de propósito. E aí ela foi colocando uns personagens, assim, de uma história no outro livro, sabe? Só pra fazer a gente quebrar a cabeça pra entender tudo isso. Não sei, depois que eu adquiri esses livros que eu não tenho, acho que eu vou fazer um projetinho de leitura de Julia Quinn em ordem cronológica. Já tô até vendo a bagunça que isso vai ser. Mas deu vontade de fazer esse projeto aí, hein? Se você acha que depois de Um Perfeito Cavalheiro você vai poder ler o 4º livro da série dos Bridgerton, você tá muito enganado.
Porque a gente começa mais uma série, esse aqui na verdade é uma duologia também, que é A Dama Mais Desejada, que são 3 autoras escrevendo juntas também a mesma história. E essa história se passa em agosto de 1817. Se passa não, né? Começa em agosto de 1817. Daí sim a gente finaliza a duologia das irmãs Lindon com Mais Forte que o Sol, começando ali em outubro de 1817. E agora, será que a gente volta pros Bridgertons? Ainda não. Depois de finalizar a duologia das irmãs Lindon, a gente parte para mais uma duologia que eu também não tenho ainda, que é a duologia dos 2 duques de Windham. Então nós temos The Lost Duke of Windham, o Fora da Lei, que se passa em outubro de 1818, e Sr. Cavendish, I Presume, o Aristocrata, que se passa também em outubro de 1818. Essas capas, na verdade, eu vou confessar que... não sei, a Julia Quinn lança tanto livro que eu acho que até a editora já perdeu, assim, um pouco da criatividade pra inovar nas capas dos livros dela, sabe? Eu não gostei dessas capas, eu confesso que ainda estou pensando sobre adquirir ou não essa duologia, mas eu vou ter que adquirir, né, pra manter minha coleção completa. Mas não gostei não. Então depois de conhecer esses duques aí lá em outubro de 2018, olha, ótimo, outubro de 1818, a gente parte para mais uma série que é a trilogia Bevelstoke. O primeiro volume, então, História de um Grande Amor, se passa em junho de 1819. Essa trilogia aqui também eu já li e é uma das melhores... não vou falar séries porque eu não li todas as séries completas, mas assim, um dos melhores livros da Julia Quinn que eu já li. Esse aqui nem foi meu favorito da trilogia, mas foi muito bom também. Depois nós finalizamos essa duologia com A Dama Mais Apaixonada, que se passa em dezembro de 1819. Essa duologia que eu não sei se eu falei, mas eu ainda não li também. Calma que daqui a pouco a gente volta pros Bridgertons, tá? Mas antes, a gente vai continuar com a trilogia dos Bevelstoke. Aqui a gente tem O que Acontece em Londres, que é o segundo volume, que se passa em abril de 1821. Se passou em um bom tempo também entre o livro anterior da cronologia, não da série, para esse próximo aqui. Esse aqui foi o meu favorito da trilogia, tem uma vibe assim meio de mistério, também uma personagem que é sequestrada. Muito bom o final. Não só o final, o livro inteiro. E aí a gente já pode finalizar também a trilogia com 10 Coisas que Eu Amo em Você, que se passa em maio de 1822. E esse aqui foi a decepção da trilogia. Não vou falar por quê, quando você ler você vai entender. Antes de voltar pros Bridgertons, a gente vai iniciar mais uma série. A série dos Smite-Smith. Como dá pra ver aqui, o meu tá super apagadinho, o título que era pra ser metalizado saiu tudo. Mas então aqui a gente tem o primeiro volume, que é Simplesmente o Paraíso, que se passa em março de 1824. Essa é uma das séries mais divertidas de romance de época que eu já li. E os meus livros dessa série estão autografados. Eu nunca vou esquecer desse momento. Logo em seguida do primeiro volume, a gente já pode ler o segundo volume também, que é Uma Noite Como Esta, que se passa também em 1824, porém no mês de abril. Esse e um próximo ali da série também são um dos meus favoritos. Agora sim a gente volta pros Bridgertons e já lê 3 livros de uma vez. Só que tem uma leve peculiaridade aqui. Depois de começar a série dos Smite-Smith e ler os 2 primeiros volumes, a gente passa pro volume 4 dos Bridgertons, Os Segredos de Colin Bridgerton, que se passa também em abril de 1824, ao mesmo tempo que o segundo volume dos Smite-Smith. Tá, então se a gente lê o volume 4 dos Bridgertons, agora a gente lê o volume 5, certo? Errado. A gente lê o volume 6. Ai, sério, a gente lê o volume 6, O Conde Enfeitiçado, que se passa em abril de 1824 também. Então, esses 3 livros se passam ao mesmo tempo. Eu não sei, assim, se eles duram, né, o mesmo tempo, mas eles começam, a história desses casais aqui começam ao mesmo tempo. E aí, depois de ler o volume 6 dos Bridgertons, a gente lê o volume 5, que é Para Sir Philip com Amor, que se passa
em maio de 1824. Esse ano de 1824 foi o auge da sociedade ali, né? Porque olha o tanto de coisa aqui que já aconteceu só nos 3 livros de Bridgerton já aconteceu muita coisa, né? Ainda junto ali os Smite-Smith. Lady Whistledown fez a festa em 1824. E agora, então, a gente já pode finalizar a série dos Smite-Smith. Temos aqui o 3º volume, A Soma de Todos os Beijos, que se passa em 1824 também, porém em outubro. E por último, Os Mistérios de Sir Richard. Esse e o 2º volume dessa série são os meus favoritos. E esse daqui se passa em abril de 1825. Finalmente, né, uma folga aí em 1824 e já passamos pro próximo ano. Depois de tanto livro ter entrado aí no meio dos Bridgertons, a gente pode finalmente finalizar essa série aqui também. Então, o próximo nessa cronologia é Um Beijo Inesquecível, o 7º volume da série Os Bridgerton, que se passa em maio de 1825, só um mês depois de Os Mistérios de Sir Richard. E por último, A Caminho do Altar, que é o 8º volume dos Bridgertons, que se passa em maio de 1827. Eu tô até vendo no ano que vem, quando a autora já tiver lançado mais uns 10 livros, eu refazendo toda essa cronologia pra encaixar os outros livros no meio. Ai, Juliaquim, por que fazes isso comigo? Esse livro não tá na cronologia, mas eu resolvi encaixar ele aqui porque ele finaliza a série dos Bridgertons, porque aqui a gente tem os segundos epílogos de todos os livros anteriores da série. Então vai se passar em vários anos diferentes, porque, né, cada um se casou em um ano diferente. Então esses segundos epílogos contam pra gente como é que estão os casais aí depois de alguns anos, e conta pra gente também a história da Violet Bridgerton, que é a matriarca dessa família enorme. Então eu encaixei ele aqui só pra finalizar a série mesmo, mas ele não tá na cronologia porque, né, ele se passa em vários anos diferentes. E pra fechar essa cronologia, temos aqui esse livro de contos, 4 Amores na Escócia, com a Julia Quinn e mais 3 autoras. Esse livro se passa em setembro de 1827. Esse daqui, por ele ter um tema mais assim escocês, eu não sei se os personagens dos outros livros se misturariam muito com esse. Só lendo pra saber, pra fazer as ligações. Então é isso. Se você tinha curiosidade em saber qual seria a ordem cronológica das histórias da Julia Quinn, eu não sei quem mais teria essa ideia assim aleatoriamente, mas se você não tinha curiosidade quando você viu o título desse vídeo, você ficou curioso e agora sua curiosidade está sanada. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Não sai desse vídeo sem se inscrever, sem deixar o seu like. E a gente se vê então no próximo vídeo. E tchau! Des mots dont tu les joues.